como você viu na aula passada, que abordamos sobre aprimoramento de rosto, agora vamos abordar sobre a função aprimoramento de corpo. Então, vamos lá. Pra gente fazer esse aprimoramento, eu peguei um vídeo meu usando uma camiseta bem justinha, que eu até coloquei pra dentro da bermuda, pra gente ver exatamente como que funciona este aprimoramento. Então, vamos dar uma olhadinha no vídeo. Então, botei uma camisa bem justinha. Então, esse vai ser o vídeo que a gente vai trabalhar aprimorando meu rosto, tá? Eu coloquei essa camiseta justamente pra ficar bem nítido as alterações que a gente tá fazendo. Então eu vou pegar esse frame que eu estou de braços abertos e eu vou começar a alterar. Então clico em cima do vídeo, procuro aprimorar, aí tá o aprimoramento de rosto que a gente viu na última aula, e agora a gente vai pro aprimoramento de corpo. Ao abrir a ferramenta de aprimoramento de corpo, a gente tem dois menus, corpo e remodelar. Mas eu vou explicar um por um pra gente não se perder e ficar mais lógico pra você entender. Então, primeira coisa que a gente vê aqui é o suave. E o que esse filtro faz? É a mesma coisa que faz na parte do rosto. Ele deixa o tom de pele mais suave, as pigmentações da pele mais suave. Ele não trata rugas e elementos que tem na pele, mas deixa a pele mais suave com aquele aspecto lisinho, tá? Aí tem iluminar, que ele traz luminosidade ao rosto, ou seja, ele ilumina o rosto, assim como é na função de rosto, só que esse é na função de corpo, e é um pouquinho diferente, né? Porque muitas vezes quando você for alterar o corpo, você vai estar fazendo uma alteração num vídeo que está mais longe, e quando você for alterar só o rosto, você vai alterar mais localizado, né? Você vai alterar meio que com um zoom focando ali no seu rosto. Então são coisas parecidas, mas que são diferentes. Aí tem o fino. O que o fino faz? Ele deixa a cintura mais fina. Então eu vou arrastando pro lado, como vocês podem ver, ele tá deixando a minha cintura e o meu quadril, né, porque tá aparecendo no vídeo, mais fino também. Então, ó, eu vou arrastando aqui pro lado e ó como vai ficando fino. Então, ó, a diferença é bem grande. Então, olha como é que tá aqui e ó, pum, pum, pum. Então, ele deixa mais fino, que é interessante, né, se você quiser usar. Aí tem pernas, neste caso não dá pra ver as minhas pernas, tá? Mas em vídeos que dá pra ver a perna, o corpo inteiro, o que o CapCut vai fazer é deixar a perna mais longa. Então ele vai alongar a perna, como você pode ver aqui pelo efeito. Então ó, eu vou arrastando pro lado, ó, conforme eu vou esticando, ele vai sumindo. Por quê? Porque ele está alongando a minha perna, ou seja, ele está aumentando o comprimento da minha perna. Aí a gente tem a cintura, que daí, enquanto o fino ele faz uma alteração geral no tronco, ou seja, ele deixa o tronco geral mais fino, a cintura mexe somente na parte da cintura, ali na região do quadril. Então, ó, ele vai deixando a cintura mais fina e mais desenhada. Eu acho isso muito engraçado. Esta função aqui, tamanho da cabeça, deixa a cabeça como um todo menor ou maior. Então, como você pode ver, ó, diminuiu, aumentou, diminuiu, aumentou. E eu acho incrível como o CapCut consegue fazer essas alterações sem alterar muito o que está em volta, o restante do cenário do vídeo. Porque, ó, assim tá no normal. Se eu arrasto pro lado, não dá pra ver que tem uma distorção muito clara. Óbvio, se eu pegar pra olhar no detalhe, assim, né, eu vejo que tem algumas coisas que parecem estar um pouco distorcida, mas não é muita, eu acho bem impressionante. E daí a gente pode partir para a parte de remodelação. Essa parte de remodelar começa nessas faixas aqui. Essas faixas que ditam como é que vai ser a remodelação. Porque o que acontece? Tem várias funções aqui de alteração de corpo, tá bom? Só que essas alterações só acontecem onde essa faixa está delimitando. Então, por exemplo, se eu coloco essa faixa aqui, bem um pouquinho acima do onde começa a minha camiseta, né? E um pouquinho antes do meu queixo, então eu faço aquela marcação, a alteração vai acontecer só entre essas duas linhas, só naquela faixa que eu montei com as duas linhas. Então, por exemplo, se eu colocar essa linha aqui na cintura e outra aqui na minha cabeça, a alteração que vai acontecer é neste espaço aqui, da cintura à cabeça, de uma linha a outra. Agora, se eu colocar isso acima da cintura e só até o início aqui da minha camiseta, quando ela começa a manga da camiseta, vai acontecer só ali na região do abdômen, da barriga, tá? O que eu vou fazer? Eu vou deixar assim, para fazer essas alterações, talvez um pouquinho mais acima, ali acima do peito, mais ou menos. Eu consigo mudar a largura vertical de onde as faixas estiverem inseridas. Então, nesse caso, eu estou alterando a verticalidade do meu tronco.
mas se eu mudasse e colocasse pro inteiro, ele ia alterar a minha verticalidade como um todo, né, da cintura até a cabeça. O magro, ele segue a mesma lógica, só que as linhas de remodelação, elas fazem aí o desenho de um tronco. Então eu altero para encaixar bem certinho no meu tronco, tá? Ali na cintura, na barriga e nos ombros até um pouco. Então eu vou encaixar bem certinho aí. Vou até alargar um pouquinho, deixar aqui e deixar um pouquinho mais largo aqui para encaixar bem no desenho do meu corpo. E daí eu altero, deixando mais fino ou mais largo, tá? Isso aqui é bem legal porque, diferente da parte de corpo que faz um ajuste geral, né? Aqui você consegue controlar os parâmetros. Então você consegue deixar mais certinho para realmente fazer o formato que é o seu tronco para depois conseguir alterar. E óbvio, né? Quando eu alargo aqui, o que ele faz? Ele faz essa alteração entre as linhas. E se eu alargo aqui, ele diminui ainda mais o meu tronco. Isso porque ele identifica que o meu tronco é o tamanho do espaço no meio entre essas duas linhas, entendeu? E daí, partindo para a última função, para encerrar nossa aula, o redimensionar, o que o redimensionar faz é diminuir ou aumentar alguma parte específica do corpo que a gente selecionar. Então, por exemplo, eu consigo aumentar a minha cara, eu consigo botar essa bolinha aqui e aumentar a minha cara como um todo. É legal, assim. Ajuda tanto no quesito estético, algumas vezes, mas também pode ajudar para, sei lá, se eu quiser fazer um meme, alguma coisa diferente, consigo alterar. Que eu fiz pro rosto, mas eu posso, por exemplo, fazer para toda a minha barriga, deixar a barriga maior. Não vai dar pra ver muito, né? Mas porque eu tô de camiseta, mas se eu tivesse sem camiseta talvez daria pra ver. Enfim, qualquer parte do corpo eu consigo daí aumentar ou diminuir ela com essa função aqui de redimensionar. E como todas as outras funções do CapCut, clicando em aplicar a tudo, eu consigo aplicar para todos os clipes dentro do projeto e não só para o clipe que a minha agulha está selecionada, tá bom? Então é isso, fechamos aí as aulas de aprimoramento físico, corpo e rosto e podemos partir para o resto.